Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a crise econômica de 1929, né? E seus principais efeitos. Vamos entender como os Estados Unidos chegaram até a crise e quais foram os principais motivos. Também iremos ver como a crise chegou nos principais países do mundo e quais medidas adotadas pelos americanos para conter esta crise e se recuperar. Vamos à aula. Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre a crise econômica de 1929 e seus efeitos mundiais, né? Como sabemos, os Estados Unidos passou por uma crise gigantesca, né? Em 1929, que abalou todo o mundo, né? E essa crise ela é chamada de a Grande Depressão. Vamos ver a partir de agora o que ocorreu, né? Bem, para começar, temos que falar que os Estados Unidos era um país de grande produção industrial, né? E após a Primeira Guerra Mundial, eles aumentaram essa capacidade de produção, né? E mantiveram as suas vendas principalmente concentradas na Europa. Então, o que nós podemos verificar que em 1920 os Estados Unidos eles tinham 45% da produção industrial do planeta, né? Já era uma grande potência, cada vez mais rica, mais poderosa, né? Principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, onde sabemos que a Europa foi amplamente, todos os países da Europa foram amplamente prejudicados, né? Bem, ao mesmo tempo que os Estados Unidos produziam cada vez mais, né, e enviavam recursos para os europeus, né, os países da Europa eles foram se recuperando, né? Eles foram se recuperando e a cada recuperação de um país europeu, né, era uma compra a menos para os americanos. Ou seja, exemplificando, né, os Estados Unidos produziam muito, cada vez mais, né? O comércio, a indústria americana estava a 1000 por hora, enquanto os países europeus estavam se recuperando, né, eles compravam em grande quantidade, né, de diversos produtos, né, dos Estados Unidos. Mas, a partir do momento que os países europeus foram se recuperando, eles passaram a comprar menos. Passando a comprar menos, né, os Estados Unidos passaram a vender menos. Só que, ao mesmo tempo que os americanos vendiam menos, né, também produziam mais. E esse problema nós vamos ver agora no próximo slide, né? O excesso de mercadorias, né, produzidas nos Estados Unidos, né, fez com que houvesse aí um desequilíbrio econômico. Por quê? Ao mesmo tempo que os europeus estavam se recuperando, eles passaram a competir diretamente com os Estados Unidos. E essa competição fez com que os americanos tivessem aí um grande prejuízo, né? E esse prejuízo de superprodução, né, teve seu pico no dia 29 de outubro de 1929. Né? Foi quando realmente começou a grande crise. E, assim, qualquer país, né, ele tem que ter um equilíbrio econômico. A partir do momento que ele produz mais do que vende, vai haver aí uma crise, um problema, né? Foi justamente o que aconteceu. Bem, quando começou a crise, de 15% a 30% da produção industrial dos Estados Unidos, né, deixou de ser vendida. Ou seja, houve, como já foi falado, uma grande produção, mas não tinha quem comprasse, né?
As ações, então, dessas empresas sofreram uma grande queda, né? Toda vez que há uma crise industrial e econômica, né, reflete automaticamente nas ações das empresas. Então elas passam a ficar desvalorizadas, e passando a ficar desvalorizadas, ela tem uma grande probabilidade de quebrar. E foi justamente o que aconteceu. Muitas empresas tiveram que demitir multidões, e algumas fecharam, né? E o que aconteceu nesse episódio de fechamento de empresas, demissões em massas, né? Essa grande crise que ocorreu, né? Principalmente na Bolsa de Valores, é o que nós chamamos de crush da Bolsa de Valores de Nova York. Ok? Bem, continuando, a crise não ficou só nos Estados Unidos, ela se espalhou pelo mundo, né? Como nós sabemos, nós tivemos uma crise recentemente, em 2008, né? E toda vez que há uma crise gigantesca e grave nos Estados Unidos, ela se espalha pelo mundo, né? Porque o mundo inteiro tem ativos relacionados ao dólar americano. Isso faz com que uma crise americana ela tenha efeitos pelo mundo, né? Foi o que ocorreu, né? E os efeitos dessa crise durou até 1933, né? E diversos países foram afetados, né? E nenhum regime democrático vigente na época foi capaz de dar fim nessa crise. E alguns países no mundo, né, souberam lidar melhor, outros não. Por exemplo, a União Soviética, como podemos ver aqui, foi o único país a não sofrer com a crise, né? Comandado por Stalin, eles tiveram ali um desenvolvimento econômico capaz, né, de passar por cima dessa crise mundial, né? Alguns planos que foram chamados de planos quinquenais, elas foram capazes de dobrar a crise, né? E fazer com que a União Soviética passasse pela crise praticamente ilesa. E no caso do Brasil, como podemos ver, né, o Brasil ele vendia muito café para os Estados Unidos, né? Os americanos eram os principais compradores de café brasileiro. Quando a crise afetou os americanos, o Brasil também se viu com um grande problema, ou seja, uma grande produção de café sem compradores, né? Tentou destruir o café, porque destruindo o café, na visão do presidente Vargas, né, você tem menos oferta e consegue manter o preço, mas isso não ocorreu. Isso não ocorreu e realmente o Brasil também foi afetado, e muito, por essa crise. Bem, passado o grande problema, né, desta crise, né, passado ali os grandes efeitos da crise, né, houve uma retomada dos americanos, né, principalmente com o presidente Roosevelt, que implantou um plano chamado New Deal, que tinha como principal medidas o controle governamental dos preços, a concessão de empréstimos aos proprietários agrícolas, né, realização de um grande programa de obras públicas e criação de um seguro-desemprego, entre outras medidas, né. Essas medidas que Roosevelt tomou fez com que a economia americana se recuperasse, principalmente quando ele resolveu, né, socorrer os mais pobres com o seguro-desemprego, quando ele resolveu socorrer os grandes proprietários agrícolas, né? Isso fez com que a economia desse uma retomada, né, fazendo com que, né, a crise fosse estancada, né, ou estabilizada. Bem, essa crise de 29, logicamente, deixou as instituições democráticas fracas, né? As pessoas perderam a crença no capitalismo, né, na democracia. Isso fortaleceu alguns líderes, né, mundiais como Mussolini e Hitler, né? Eles aproveitaram
essa crise para se fortalecer. E foi justamente o que aconteceu, né? E o que culminou na Segunda Guerra Mundial. Para terminar, a recuperação econômica dos Estados Unidos, né, fez com que eles conseguissem recuperar o emprego. Né? Recuperando o emprego, o desemprego chegou a menos de 5% em 1940. Né? A prosperidade econômica americana ela voltou a ser visível, principalmente depois, né, ou durante a Segunda Guerra Mundial, em que ela investiu na indústria militar ou na indústria bélica, vendendo armas para os países envolvidos na Segunda Guerra. E entre 39 e 44, a produção industrial americana praticamente duplicou, né? E fazendo com que o desemprego caísse para 2% em 1943. Né? É isso. Essa foi a crise de 29 e seus efeitos. Eu agradeço muito a sua atenção e até a próxima.